Você vai ver que a esquizofrenia é uma deficiência nutricional. Você vai ver que a depressão é uma deficiência nutricional. Os nutrientes não estão sendo absorvidos, ou por desbiose, ou por leaky gut syndrome, hiperpermeabilidade, não estão sendo absorvidos direito. Então, é um novo conceito que você tem com relação à doença mental. Não é o psiquiatra que vai curar a doença mental. Remédio psiquiátrico nunca curou ninguém. É quem trabalha com nutrientes, quem trabalha com nutrição é que vai curar a esquizofrenia. Não é o médico psiquiatra. Ele vai dar remédio, neurolépticos, que tem mais efeito colateral do que tudo, e uma vez esquizofrênico, sempre esquizofrênico. Mas quando ele vem para uma pessoa que entende disso, ele pode ser curado da esquizofrenia. Você vai ver muitos. E traz outra esperança. Então, olha aqui, ó, olha que interessante. Você lembra que eu te falei que o macrófago e o natural killer, eles são aqueles dois soldados, dois policiais que saem junto para fazer ronda? Eles são de raça diferente. Um é branco, outro é negro. Não interessa, eles trabalham, parceiros. Porque o macrófago estimula o natural killer. O natural killer estimula o macrófago. Aqui o natural killer chega aqui e fala assim, me mostra a sua identidade. Ele é lá, a identidade dele. Aqui minha identidade, aqui, ó. Olha o meu HC1 aqui, ó. Eu pertenço a esse corpo, então eu não vou te matar. Me mostra a sua identidade. Ele não mostra a identidade. Aí ele fala, então eu vou te matar. Agora, olha que interessante. Se essa célula aqui pegar uma virose muito grande dentro dela, ela perde a habilidade de mostrar o MHC1. O natural killer chega perto dela e fala assim, me mostra a sua identidade. Ela fala, eu sou daqui, mas não tem para mostrar. Morre do mesmo jeito. É uma defesa do corpo. A célula, quando está infectada, ela não tem MHC1 para mostrar. Ou seja, ela está à mercê do natural killer. Ele tem esse nome, não é à toa. Ele é um exterminador natural de coisa que precisa ser... Então ele vai matar essa célula, vai me desculpar, ela vai morrer. Para morrer o que está dentro dela. Então, quando tem alguma coisa perigosa dentro dela, o que acontece? Ela não mostra o MHC1, ela se sacrifica. Estão entendendo? Você lembra que eu falei? Toda célula nucleada, com exceção dos neurônios, tem a MHC1 para mostrar. Ela só não mostra se ela tiver à mercê de morrer, se ela quiser ser morta. Tá? Mata ou não mata? Essa é a questão. Tá? Não tem MHC1 apresentado para natural killer, vai morrer. Não tem dúvida. Major Histocompatibility Complex. Complexo principal de histocompatibilidade. É o HLA. Você lembra do transplante, da conversa toda que nós tivemos. Tá? Então eu tenho em cima lá, vamos raciocinar aquela parte de cima ali. Vamos ver ali em cima primeiro. Bom, primeiro eu sei que isso aqui aqui soltou um LPS. O LPS vai cair no Toll-like receptor. A natural killer está aqui, ó. A natural killer está aqui. Essa célula apresentou o MH classe 1 e ela mandou esse LPS aqui, ó, que ela pegou lá do gram negativo. Esse LPS vai entrar no Toll-like receptor, que eu já mostrei. Ele vai ativar o NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta é um fator de transcrição que vai aumentar as citocinas inflamatórias. Então, se eu tenho muito gram negativo na minha microbiota, eu acabo tendo uma desbiose e eu acabo tendo um leaky gut syndrome. Eu acabo tendo uma hiperpermeabilidade intestinal, porque cada vez que um LPS, que é o cadáver, lipopolissacarídeo é o cadáver do gram negativo, que cair aqui vai estimular o Toll-like receptor, que vai estimular o processo inflamatório. Tá bom? Nesse caso aqui, o natural killer entrou junto com essa célula aqui. Só que agora ele perguntou assim, onde é que está a sua carteira? Onde é que está o seu MHC1? Ah, não tem. Se você não tem, você vai morrer. Então essa aqui ele vai matar. Mesmo que seja do corpo. É porque ela deve estar contaminada a ponto de precisar morrer. Estão entendendo? Por exemplo, uma célula cancerígena, ela não tem MHC1 para mostrar. Então a natural killer chega e vai, mostra sua carteira, mostra o documento. Não tem, então vai morrer.
Mesmo que ela seja do corpo, mas ela é cancerígena, ela não tem MHC1 para mostrar que ela está doente, ela precisa ser morta. Tá bom? O problema é quando o sistema imune começa a matar o próprio corpo. Me mostra sua carteira, ela está aqui. Ah, isso não vale não, vai morrer de qualquer jeito. Ele começa a não acreditar no MHC1, que é as doenças autoimunes. Ele já não reconhece mais o MHC1 delas. Ele interpreta como elas são de outra pessoa e começa a matá-las. Então, é o sistema imune atuando contra você. Aqui tem os diferentes tipos de PRE, que nós estudamos hoje de manhã. Tá? Isso aqui, por exemplo, é um Toll-like receptor. Ele tem esse formato. Cada um tem um formato diferente. Tá? E como distinguir o amigo do inimigo? Mesmo numa guerra, soldado acaba matando outro soldado do mesmo time, dispara um revólver, não sei o quê. É o chamado friendly fire. Aqui também nós temos. Então, amigos matam amigos, porque erram. A natureza também erra. Então vem o antígeno, é o patógeno que o anticorpo reconhece. É a chamada chave fechadura. Eu vou mostrar o antígeno. Tá? Aqui nós já mostramos, eu não vou repetir isso. Superativação do macrófago via exterminadores naturais. Você lembra lá, ó, aqui tem os PAMPs, padrão molecular associado a patógeno, que pode ser um LPS. Aqui eu tenho um macrófago, que tem um Toll-like receptor que capta aquilo. Isso aqui libera uma coisa chamada interleucina 12. Isso estimula o natural killer. O natural killer agora, através do interferon, estimula o macrófago de novo aqui. E o processo está desencadeado. Olha lá, o interferon gama. Então, é o macrófago estimulando o natural killer, que estimula o macrófago, que estimula o natural killer, que estimula o macrófago e cria uma guerra. Preparada para a guerra. Bom, agora eu vou fazer um parêntese. Vamos conversar sobre GCMAF. GCMAF está sendo usado muito para tratar autismo. GCMAF está sendo usado muito para tratar câncer. Você hoje tem fontes dignas, fidedignas de comprar. Você pode comprar GCMAF na Alemanha, você pode comprar GCMAF na China, você pode comprar GCMAF na Índia, você pode comprar GCMAF na Inglaterra. Na realidade, quem começou isso aqui foi o Yamamoto. Ele era um professor da Universidade de Pensilvânia, na Filadélfia. Ele é aposentado, mas você vai ver aqui que ele tem, se você colocar o nome dele, Yamamoto, tem 18 resultados no Google Acadêmico, todos sobre GCMAF. Ele é um super especialista em GCMAF, tá? E você vai ter que entender que é o GCMAF. Eu tenho aqui a proteína que liga a vitamina D3, é chamado Vitamin D3 Binding Protein, que é a precursora do GCMAF. Então, eu tenho essa estrutura aqui, ó, tem com 420 aminoácidos, ela termina com a treonina. Vocês estão lembrados que se eu tiver uma cadeia de aminoácidos menos de 100, chama peptídeo, 100 ou mais chama proteína. Então, isso aqui tem 420 aminoácidos, então é uma proteína. Termina com a treonina, que é um aminoácido essencial. E está ligado aqui a 3 açúcares, ou açúcar número 1, açúcar número 2, ou açúcar número 3, que é o G, o S e o N. Tá? Então, essa estrutura aqui, ela ativa os linfócitos B e ela ativa os linfócitos T. Que bom, né? Você imagina, uma situação de câncer, eu ter o linfócito B e o linfócito T ativado, uma situação de uma doença degenerativa, isso tudo ajuda. Bom, só que, o que acontece? Essa estrutura também ativa macrófago, que é muito bom, e mantém o sistema imune intacto. Tá? Essa ativação de macrófago pelo GCMAF é ótima. É o Macrophage Activating Factor, por isso que ele chama GCMAF. Macrophage Activating Factor, por isso que ele chama GCMAF. Tá? Então, você tem uma célula cancerosa, a célula cancerosa, acompanha isso, ela libera uma enzima chamada nagalase, que não existe em outro lugar, só existe na célula com câncer. Tanto é que se eu medir os níveis de nagalase no sangue, eu posso dizer se uma pessoa tem câncer ou não. É um jeito de eu fazer detecção precoce de câncer, é medir a nagalase. Então, essa nagalase, o que ela faz? Olha só, ela entra aqui
e corta esses 3 açúcares que estavam aqui, ó. A nagalase vai entrar aqui, tá vendo ela entrando aqui, ó? Ela entra aqui, ela vai cortar esses 3 açúcares, os açúcares vão ficar para lá, e isso aqui agora não tem mais atividade de atingir macrófagos. Então, é um jeito da célula cancerosa diminuir o poder do sistema imune. Você fala assim, mas ela fica invisível, o sistema imune. Ela vai lá, a nagalase vai lá e corta a ativação do macrófago pelo GCMAF. Estão entendendo como é que funciona? Sem o açúcar N, que é esse aqui, o GCMAF deixa de ser um ativador de macrófago. Há uma diminuição da eficácia do sistema imune, que é isso que a célula cancerosa quer. Olha que interessante. A célula cancerosa progrediu porque o sistema imune estava deprimido. Quando ela aparece, ela deprime o sistema imune mais ainda, para facilitar o trabalho dela, para virar tumor, para infiltrar o tecido, para fazer migração, para criar metástase, porque agora essa nagalase vai fazendo isso. Tanto que existem remédios anti-nagalase. Tá? O GCMAF é uma coisa relativamente nova, mas se você olhar no Google comum, ele já tem 190 mil citações. Se você olhar ele no Google Acadêmico, que é o que interessa para nós aqui, ele já tem 483 artigos científicos sobre isso. Isso está engatinhando. No Brasil ainda não existe nada, ninguém está fazendo, a não ser que você importe, traga da Alemanha, o que for, mas não tem ninguém usando ainda, assim, declaradamente. Tá? Se estiver usando, é sem conhecimento. A imunoterapia no tratamento do câncer, porque esse GCMAF é a imunoterapia. O tratamento do câncer clássico hoje, ele tem 4 componentes. Se você não vai saber, não sabia, você vai saber agora. Você tem a cirurgia, a rádio, a químio e a imunoterapia. Mesmo a oncologia clássica já teve que engolir, já teve que aceitar a imunoterapia. Então você vai em qualquer país, tem gente fazendo cirurgia, rádio, químio e imunoterapia, que é a que vai ter mais efeito dos 4. Então isso já entrou, inclusive, na oncologia clássica. Os oncologistas dos Estados Unidos, da Inglaterra, clássicos, já usam a imunoterapia como uma opção, certo? Então você tem aqui o acadêmico, GCMAF, 598 resultados. Isso foi em 2016, preparando para essa aula aqui, eu levantei de novo, já está em 598. Ou seja, do ano passado para esse, aumentou 23% o número de publicações científicas sobre o GCMAF. Então é uma questão só de tempo, você vai estar vendo isso aí chegar no seu consultório. Bom, então o GCMAF, a ideia que eu quero que você saia daqui, ele atua no autismo, ele atua no HIV, ele atua no câncer. E você entende por quê? Porque o câncer libera uma enzima chamada nagalase que deprime o sistema imune, cortando aqueles açúcares lá e deixando de ativar o macrófago. Então, isso vai cada vez ter mais papel na terapia. Bom, vamos voltar aqui. Eu tenho aqui o Natural Killer. Esse Natural Killer recebe o sinal do LPS. Morreu um gram negativo, o cadáver dele é o LPS, lipoporossacarídeo, ele é um pump, e aqui eu tenho um RRP, que é o Toll-like receptor, que recebe esse pump, esse Natural Killer fica ativado, começa a produzir interferon gama e começa a ativar o macrófago. Então o processo começa assim, começa a ativar o macrófago, tá? E o macrófago ativado vai começar a estimular. Então um estimula o outro, que estimula o outro, que estimula o outro, que estimula o outro. E a guerra começa. Alguém vai ter que parar essa guerra uma hora, porque vai ter uma hora que o patógeno está dominado, ou a toxina está neutralizada. Então eu tenho que parar essa briga. Aí você vai ver que vem os supressores, que vão parar a briga, tá? Nós vamos aprender isso. Por que é difícil entender como o sistema imune funciona? Por 3 razões. Primeira razão, o volume de detalhes prejudica o entendimento do todo. Eu acho que nunca você entendeu desse jeito, com esse detalhe que eu estou fazendo aqui. Eu fiz de um jeito que nós começamos devagarinho, fomos crescendo. Bom, tem muito detalhe, eu sei que tem. Então isso faz ficar difícil o entendimento. Segundo, há sempre exceções para cada regra. Se tivesse uma regra só, mas não tem. E terceiro, que é o mais importante, o conhecimento sobre o sistema imune é uma obra inacabada.
Você pegar o ABAS de 2016 e pegar o ABAS de 2017, tem quase 3.000 páginas, ele já tem muita coisa diferente. E o ABAS, o último ABAS traduzido para o Brasil foi em 2008. O imunologista que estuda só em português, não tem jeito de estar atualizado em imunologia, porque é rápido demais. Então, ele está estudando no ABAS, que está 9 anos defasado. 1 ano defasado já faz diferença, você imagina 9. Hã? Então, há muita controvérsia conceitual no que diz respeito ao sistema imune. É 3, é 4, é não sei o quê. Você olha aí, quem está olhando de um lado, quem está olhando de outro. Esse ponto de vista é muito debatido. Tem muita discórdia no conhecimento. Tá? De novo, está aí o 2012, está aqui o 2017, que é o que interessa. Então, se você for adquirir um livro bom, que é o único que você vai comprar na sua vida por um período, compra o ABAS, que já tem o 2017. Tá? Qual é a função do sistema imune? Defender contra a invasão de micro-organismos e substâncias estranhas ao corpo, com o poder de alterar a função dos órgãos. Então, essas substâncias estranhas, como, por exemplo, o mercúrio, como, por exemplo, uma substância que o corpo produz, que é o chamado uma toxina endógena, como é o aumento da homosteína, por exemplo, é uma toxina endógena. O ácido úrico é uma toxina endógena. Nós não temos só toxinas exógenas, nós temos também toxinas endógenas. Como é organizado o sistema imune? Tem primeira linha de defesa, segunda linha de defesa, terceira linha de defesa. A primeira linha e a segunda linha são inespecíficas, pertencem à imunidade inata. A terceira linha é constituída pelo linfócito B e T, que é o CD4 e CD8, patógenos e toxinas. Então, eu tenho primeira linha de defesa, segunda linha de defesa, terceira linha de defesa. A primeira e segunda linha são inespecíficas. Os linfócitos T e os linfócitos B são da terceira linha de defesa. A estratégia básica de defesa é atacar tudo aquilo que não pertence ao organismo. Essa é a estratégia básica. E se eles confundirem o próprio com o não próprio, eles começam a atacar o próprio, que é o que esse final de semana. É como é que o sistema imune ataca o próprio. Então, vamos fazer um reparo da autoimunidade. É uma das doenças que mais cresce no mundo. É o seu sistema imune revoltar contra você. Tá? Revoltar contra você. Imagine uma bactéria com a capacidade de duplicação a cada 30 minutos. Em 24 horas pode chegar a produzir 100 trilhões de bactérias. Isso é um exponencial. É muito rápido. Se a cada 30 minutos ela dobra aqui, ó. 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, 16, 32, 32, 64, 64, 128, 128, 256, 256, 512, 512, 1024, 1024, 2048. Olha onde é que eu estou. Isso assim. É um exponencial. Você imagina em 24 horas o que acontece. Tem que ter um sistema muito bom para proteger. E eu agora tenho uma metáfora. A metáfora é o seguinte: você estava andando ali na Paulista e alguém te assaltou. Me dá seu tênis. Então, roubaram o seu tênis. Bom, você está descalço. Sorte sua, tem uma loja de tênis na frente, do outro lado da rua. Você foi assaltado na rua e levaram seu tênis. Você entra numa loja de sapatos e encontra exatamente o que você precisa, sob medida. Eles medem o seu pé e falam: nós vamos fazer um novo tênis para você. Só que só fica pronto semana que vem. Resolveu o seu problema? Não. Você fala: mas não interessa, eu quero qualquer tênis, pô, não faz diferença. Ah, mas nós só trabalhamos sob medida. Só semana que vem. O único contratempo é que o tênis só estará disponível na semana seguinte. Do outro lado da rua, uma loja que não tem exatamente seu número, mas quebra o galho. Essa é a diferença entre o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. O sistema imune inato, você ligou a televisão, está passando aquele filme, você começa a assistir. Você não precisa comprar, você não precisa baixar, você não precisa nada. Está ali já pronto para você. Pode não ser o filme ideal para você assistir, você queria outro, mas aquele ali vai quebrando o galho. O sistema imune adquirido,
É aquela loja de tênis que faz sob medida. Só que agora você vai assistir um filme que está no Now. Aí você tem que passar para o Now, você tem que procurar, você tem que pagar, você tem que baixar. Ele fala, espera que nós estamos preparando o vídeo e tal. É a mesma coisa aqui. Então eu tenho um sistema imune que reage na hora, minutos depois que o prego entrou no seu pé, ele já está atuando, e tem um que vai ficar esperando, se eu precisar eu te chamo. Aí a situação está ficando feia, o pé está inchando, está não sei o quê, o sistema imune inato fala para o adaptativo, você vai ter que me ajudar. Aí ele entra em cena. Só que ele só entra em cena depois de 96 horas. Ou seja, tem que passar 3, 4 dias para ele acordar para a história. Porque ele está na reserva lá, só se precisar dele que ele atua. Vamos trazer as tropas do Exército para o Rio de Janeiro, para a Rocinha. Só que as tropas do Exército estão lá em Brasília, tem que trazer. Entenderam a diferença entre a inata e a adquirida? Essa é a diferença. Se a inata achar que não precisa, a adquirida não fica sabendo. Eu tenho que tomar muito cuidado com a inata, porque às vezes a inata não dá conta, mas ela não fala para a adquirida que ela está precisando. O comandante do Rio tem vergonha de falar que está precisando do Exército, ele fala que não precisa. E a violência continua. Ele tem que admitir que precisa, porque se a inata disser que não precisa, a adquirida não fica nem sabendo que tem um problema lá. Só na hora que ele pedir, e aí desencadeia. Essa analogia acho que permite você estudar isso tudo direitinho. Então eu tenho a inata, eu tenho a adquirida, as barreiras epiteliais, os fagócitos, as células dendríticas, os monócitos neutrófilos, os complementos e o natural killer. E ali as células T e os linfócitos B que vão produzir os anticorpos. Enquanto essa aqui é inespecífica, aquela ali é adaptativa específica. Certo? Então eu tenho aqui a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Tem uma divisão aqui. Aqui tem 6 horas, já está atuando. Lá é dias que ela vai atuar. E ela pode atuar por muito tempo. E ela pode, inclusive, nem desligar. Aí você começa a ter o FAN. O que é o FAN? Fator antinuclear. Que você detectou no seu paciente. Houve um processo inflamatório e ele não desligou. Ele continuou. Aí você começa a detectar anticorpos contra você mesmo. Porque não houve um desligamento. Então eu tenho que ter as células que vão fazer, deixa disso. Vai ter célula do sistema imune que vai entrar e falar, para a briga, chega, já resolvemos o problema. Não precisa ficar brigando mais, acabou a guerra. Tem alguém que tem que chegar e falar que a guerra acabou, senão não acaba. Tá? Então aqui as células dendríticas, os fagócitos, o complemento, os natural killer. Aqui estão os linfócitos B que vão provocar anticorpos e os linfócitos T, anticorpos e as células efetoras. Processo intracelular. E tem o chamado as células reguladoras, que é o innate lymphoid cells. Eles deixa disso, gente. Vamos parar de brigar, chega. Se não estiver funcionando, a briga continua. É a chamada perda de tolerância. O linfócito B pode ser ativado diretamente pelo antígeno. O linfócito B ativado passa a se chamar plasmócito e não sofre quimiotaxia. Eu te falei que ele não suja as mãos. Ele não vai para a guerra. Ele é artilharia. Ele atira de onde ele está. Ele manda os anticorpos para lá. Então, enquanto o neutrófilo é infantaria e vai brigar, o linfócito B ele é artilharia. Ele atira de longe. É uma guerra eletrônica. O plasmócito irá produzir anticorpos que sofrerão quimiotaxia para o local da infecção. Eles vão ser chamados para lá e vão liberar anticorpos para lá. Então, a imunidade inata, você tem as barreiras físicas, você tem os fagócitos, que são os neutrófilos e macrófago, você tem as células dendríticas, você tem o sistema do complemento e você tem o natural killer. Isso forma o seu ataque inicial. É o filme que está passando na televisão agora. Você ligou a televisão e vai assistir. Você pisou no prego, está lá.
pronto para atuar. É o sistema inato que diz para o sistema adaptativo se uma molécula é perigosa ou não para o organismo e deve ou não ser combatida. O sistema adaptativo confia totalmente no julgamento do sistema inato, que pode também estar errado. Ele também pode estar perturbado e não dar a informação certa para o sistema adaptativo, que também é um problema. Então, as barreiras físicas formam a primeira linhagem. Por que não entrou? Eu tenho uma pele para proteger, eu tenho uma mucosa para proteger, eu tenho um IgA na mucosa. Desde a boca até o ânus, eu produzo IgA. Eu tenho segunda linha, que é sem memória, que é o macrófago, que é o neutrófilo, que é a célula dendrítica, que é o complemento. E eu tenho a terceira linha, que é específica, que é o linfócito T e o linfócito B. De novo, está aí para você o sistema imune. Foi toda essa explicação, você vai ter que entender as aulas muito bem que estão vindo por aí. Então, as barreiras. A pele ocupa uma área de 2 metros quadrados. As mucosas digestória, respiratória e geniturinária ocupam uma área de 400 metros quadrados. Mais de 2 quadras de tênis. Muito mais do que a pele. Aí se compara. Isso nós já vimos o papel da célula M, o sistema imune inato e adaptativo, quando o invasor consegue penetrar através das barreiras, ou seja, ele penetrou na pele, ele penetrou na mucosa, ele vai encontrar o sistema inato esperando ele, já lá, pronto para atuar. Qual é a estratégia para o sistema imune defender o corpo? A estratégia de defesa é atacar tudo aquilo que tem o potencial de lesar o organismo. Eles determinam, vai prejudicar, é patógeno ou não é patógeno? Prejudica ou não prejudica? Porque patógeno não é só coisa viva, não. Patógeno pode ser uma toxina. Ela gera patologia, ela é um patógeno. E ela é uma toxina, é um ser inerte. A primeira linha de defesa são as barreiras naturais, epiderme, derme, subcutâneo e mucosa com suas secreções, pH, saliva, lágrima. Qual é o papel da pele no sistema imune? Barreira física. A maioria dos patógenos não pode penetrar na pele. Exceção, exemplo, vírus HIV. Você nunca vai ter um HIV porque você estava perto de uma pessoa que tinha HIV. Ele não entra na sua pele, mas ele entra na sua mucosa. A mucosa ele entra, na pele não. Então, se ele é depositado numa vagina que é mucosa, a mulher dona dessa vagina vai pegar HIV. O que é uma lisozima? Lisozima é uma proteína descoberta por Alexandre Fleming, o mesmo que descobriu a penicilina, que digere a parede celular de grano positivo, encontrada no suor, na lágrima, na saliva. Então, o suor, a lágrima, a saliva tem lisozima, que mata qualquer bactéria gram positivo que estivesse por ali, tá? Também faz parte. Então, o suor, a lágrima e a saliva têm lisozimas, que vão proteger você. Se patógenos entram nos tratos respiratórios ou digestórios, a reação de defesa é espirro, tosse, vômito e diarreia para expulsar o patógeno do corpo. Ou você começa a comer um alimento, começa a espirrar. Significa que esse alimento também não está sendo bom para você. O organismo está te dizendo, não está sendo bom. Ou ele te deu diarreia. Você come um pão e tem diarreia. O corpo está te dizendo, esse pão não foi bom para você, não. Esse glúten que tem aí não está te fazendo bem. Quer continuar comendo é problema seu, mas está aí te falando para não comer. Ou você tosse. Você vomita. Bom, e o organismo tem seus mecanismos de defesa também. Então, um deles é a febre, que é na antiguidade você deixava o paciente ter febre. Hoje, você chama um pediatra, porque você não quer febre no seu filho. Mas também você não quer que ele cura, porque a febre vem e mata o patógeno. E ativa as enzimas. Você ativa as enzimas e mata o patógeno. Se você não deixa de ter febre, aquele vírus agora que ia morrer com a febre de 39, ele não morre, ele incuba. Ele fica na forma de capsídeo, que eu mostrei para você no começo da aula. Aí mês que vem, seu filho está gripado de novo. Tem uma gripe recorrente. Já gripou 4 vezes esse ano. Por quê? Você não deixou ele ter febre.
Se você tivesse deixado de ter febre, acabou. A febre mataria o vírus, porque o vírus não aguenta 39 de temperatura. Tá? O espirro, a tosse, o vômito, a diarreia. Então, a saúde não tem sintoma. Se você sente alguma coisa, não, não sinto nada. Então, essa pessoa tem saúde, não tem sintoma nenhum. A doença está cheia de sintoma, dói aqui, tenho isso, tem aquilo outro. Mas vocês vão de convir que morte também não tem sintoma. Pergunta para o morto o que ele está sentindo. Nada. Ele não tem sintoma. Ora, se saúde é sem sintoma e se morte é sem sintoma, eu acho que falta de sintoma não pode ser parâmetro, não. Eu dou omeprazol, o sujeito perde o sintoma do refluxo. Gente morta também não tem sintoma. Eu vou dizer então que agora melhorou? Não, não quer dizer nada. Olha o que eu falo. Ficar livre de sintomas não pode ser a meta principal do tratamento. Nós temos que combater a causa. O que o pessoal faz na doença autoimune? Todos os remédios são indicados para diminuir a sintomatologia. Porque você se pergunta, qual é a causa? Eles falam, não tem. Não sabemos. A gente não sabe a causa. Não, a causa é o problema intestinal. Começou no intestino. Não é a única causa, tá bom? Se você tiver amálgama na sua boca, se você tiver mercúrio, eu desenvolvo um anticorpo antimercúrio, esse anticorpo antimercúrio pode uma hora começar a atacar meus tecidos também. Então, um metal tóxico pode também desencadear um processo de doença autoimune. Mas o mais comum é o problema da barreira intestinal, da hiperpermeabilidade intestinal. O que é a segunda linha de defesa? É como a primeira linha, inespecífica e consiste em respostas químicas e celulares no tecido, sangue e linfa. Tudo bem? E o sistema linfático? O que consiste o sistema linfático? É um contínuo como o sistema circulatório, exceto que não possui glóbulos vermelhos. Porque o sistema linfático vai desembocar, eventualmente, a subclávia, fazer parte do sistema circulatório. Qual é a diferença do sistema linfático e do sistema circulatório? Nódulo linfático versus coração. Então, enquanto lá tem coração, aqui tem nódulo linfático. O fluxo do sistema linfático é muito mais lento que o sistema circulatório e o fluido linfático é drenado para o circulatório, via subclávia. O linfático acaba terminando no circulatório, vocês sabem disso, os ductos torácicos. Certo? Então, eu tenho aqui órgãos do sistema imune, eu tenho os chamados órgãos linfóides, eu tenho os órgãos primários e os órgãos secundários. É o time e a medula óssea. É onde é produzido e treinado. E eu tenho os secundários, o bástio, o gânglio, os tecidos, os gânglios linfáticos, que é os linfonodos, o tecido linfóide, o malte, o gout, que eu expliquei para você, que o malte são as mucosas, o gout é um tipo de mucosa só do gato, do intestino, que, se referindo, indo da boca até o ânus. Então, nós, nessa manhã, nós demos para você tudo o que se interessa para você agora poder estudar sozinho. Você agora não precisa de mim mais. Você com esse material aí, com os slides que você vai receber, todos esses slides você vai receber na segunda-feira, tudo certinho. E com um dia e meio com o Dr. O'Brien, que vai ser hoje a tarde inteira, e amanhã de manhã, e amanhã de tarde, onde é o filé mignon, onde você vai ter a abordagem do tratamento, eu acho que você agora está gabaritado a começar a pensar no seu consultório e começar a ajudar a fazer reparo autoimune. Vou fazer reparo autoimune, que é o nome desse curso, reparo autoimune. Vou pegar pessoas que têm doenças autoimunes e vou trazê-las à situação de normalidade. Não vou só tratar sintoma. Com esse conhecimento do sistema imune, agora você tem uma visão diferente que você tinha quando você chegou aqui hoje de manhã. Bem diferente.